Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais uma dica esperta sobre assuntos para o Enem e esse assunto aqui é extremamente importante. Sabe por quê? Esse assunto que está aí na tela, ó, o mapinha conceitual filé sobre a globalização. O que é esse fenômeno da globalização? É um tema que, cara, todo ano está aparecendo no Enem. Praticamente todo ano, né? Tem um ano ou outro que eles deixam de tocar no assunto, mas como o Enem está muito interdisciplinar e transdisciplinar, é um assunto que tem aparecido. E no que cabe à componente de geografia, vamos ao que importa sobre essa questão da globalização, porque a sociologia ela também trabalha. Vou estar mostrando aqui do lado para vocês, aqui, né? Aqui do lado para vocês, as habilidades e a competência da prova de humanas, que é o fenômeno da globalização, esse assunto tão importante, ele aparece para nós. Bom, seguinte, esse fenômeno da globalização é o quê? A gente pode ver aqui em cima, lá naquela parte aqui em cima, é um fenômeno de integração social, cultural, política e econômica dos países do globo. Ou seja, é essa interligação entre os países. É um fenômeno de integração das sociedades, as pessoas migrando de uma parte para o outro do planeta. Diz respeito à globalização. Uma integração política dos sistemas políticos globais, dos governos, dos diversos governos, diversos movimentos políticos. Há esse processo de integração hoje em dia. E também cultural, onde há um intercâmbio de culturas, de produtos culturais vindos da indústria cultural. Então isso também vem a ser globalização. E, principalmente, essa integração de sistemas econômicos. Isso é muito importante, é a principal face da globalização. Essa integração de sistemas econômicos. E aqui eu não estou falando de sistema socialista ou capitalista. Todos os sistemas capitalistas, até os sistemas socialistas / comunistas, como o chinês e o cubano, se integram a essa escala global de atuação. Então é uma integração econômica dos países do globo, com fluxos de capitais intensos. Bom, mas quando começa esse fenômeno da globalização? Esse fenômeno da globalização ele tem início lá nas grandes navegações. Vamos agora para esse quadrinho aqui de baixo. Esse quadrinho aqui embaixo agora, ó. Com as grandes navegações do século XV e XVI, Portugal e Espanha buscando rotas comerciais para as Índias, buscando o quê? O comércio de especiarias. Cravo, canela, orégano, coisas que eram valiosas na Europa e eles não conseguiam cultivar por lá. Então, ali tem início o capitalismo e o sistema de globalização, porque essa integração global foi grande. Os portugueses, por exemplo, criaram acordos comerciais, podemos dizer assim, com as tribos africanas daquele litoral oeste da África. Foi até de onde eles comercializaram os escravos, né? Nessa lástima da história do nosso país, onde trouxeram os escravos para cá, e foi algo muito rentável para os portugueses, além de outras atividades. Então, ali começava esse processo de integração cultural, alguns historiadores vão dizer. Ele é potencializado principalmente na Revolução Industrial, porque a tecnologia, Milton Santos vai falar, a técnica ela é revolucionada e revoluciona, assim, a capacidade do ser humano produzir as coisas. Então ele produz o trem, produz o barco a vapor, que facilitou a integração entre os países do globo. E principalmente escoar essa produção industrial que a gente tinha nesse período. Então a Revolução Industrial ela potencializa esse fenômeno da globalização. Alguns vão dizer que é o início na Revolução Industrial, mas eu digo para vocês que esse início é bem antes. No século XX, de fato, a globalização se consolida, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com as telecomunicações. Você tem invenção do computador, rádio, comunicador. Mais para frente a internet, e a internet nos anos 70 ela surge bem rudimentar, onde praticamente só texto era mandado pela rede de computadores. Nos anos 80 ela começa a melhorar, e nos anos 90, após 1994, a internet, com a internet de escada, aquela, a gente que é mais antigo aí, a gente teve, né? Aquele barulhinho lá da internet. E hoje, com a internet popularizada, a banda larga e agora a internet fibra ótica de altíssima velocidade, a gente tem esse sistema global, essa aldeia global que muitos acreditavam lá no século XX que seria atingido. No século XXI, de fato, nós vivemos num mundo globalizado. Estou aqui postando esse vídeo aqui no YouTube para vocês assistirem no mundo inteiro.
né? Então, e é algo instantâneo. Eu vou postar em alguns minutos, devido à qualidade da conexão, tá lá e o mundo inteiro pode ter acesso, ou não, desse produto que eu estou criando. Então, olha só que interessante. Nesse mapinha, aqui, ó, tá vendo aqui esse mapinha? Esse mapinha é do David Harvey. David Harvey é um geógrafo, assim, eu costumo dizer que ele é o queridinho das provas do Enem. Esse assunto ainda não caiu na prova, mas ele mostra o quê? Como a nossa percepção de tempo e espaço mudou com os períodos históricos. Lá nas grandes navegações, período das carroças e das caravelas, a velocidade média era em torno de 16 km por hora de deslocamento no mundo. Então a nossa noção é de que o mundo era grande. Por isso que o globo terrestre, ali, o planisfério, ele é mostrado grande. Depois, com a Revolução Industrial, século XIX, início do século XX, inventou o barco a vapor, o trem, as ferrovias, e a nossa percepção é de que o mundo diminuiu. Nos anos 60, com os jatos, com os aviões, que chegavam a quase 700 km por hora, a nossa percepção é de que o mundo diminuiu mais ainda. Atualmente, com a tecnologia que temos, os jatos que chegam a 1.200 km por hora quase, e eu estou falando de jatos comerciais, não de caças que ultrapassam a barreira do som, a nossa percepção é de que o mundo é bem menor, e com a internet a gente tem acesso ao mundo inteiro. Por exemplo, ontem à tarde eu estava dando uma aula, fui no Rio Colorado com os meninos, e eu mostrei lá o relevo do Rio Colorado com o Google Maps, né? Com o Google Earth, o Google Earth Web, que a gente encontra na internet. Então o mundo, ele diminuiu. Há 50 anos atrás não se imaginava isso, né? Como se imaginaria uma educação dessa forma? Então, a nossa percepção é de que o mundo diminuiu, embora ele continue do mesmo tamanho. Mas a nossa percepção é que diminuiu. É isso que David Harvey vem falar nesse mapinha aqui em cima. Bom, mas vamos lá. Quais são as faces da globalização? As principais faces são... A principal face é a face econômica. Embora a gente tenha a face cultural, a face social, a principal face da globalização é a face econômica, onde existe hoje em dia a chamada internacionalização da produção e a desterritorialização da produção. O que vem a ser isso? A internacionalização da produção, da economia, no caso, quando você tem várias indústrias, várias empresas em vários países do mundo. Surgem então aí as multinacionais e as transnacionais. As empresas têm atuação em vários locais do mundo. A gente tem aqui acesso a produtos que são de empresas de vários países. A Samsung, muito famosa, é da Coreia do Sul. A Apple, também muito famosa, dos Estados Unidos. E diversas outras empresas de veículos, eletrodomésticos, vestuário e muito mais. E a desterritorialização da produção, que é o que essa imagem do Boeing 787 aí mostra para nós. Cada cor ali é um produto que é produzido em uma parte do planeta. Isso daí mostra que a produção ela foi desterritorializada. O Boeing é uma empresa se eu não me engano, é dos Estados Unidos, e ela produz cada parte do avião em uma parte do planeta. Você tem ali a parte laranja, que é dos Estados Unidos, a azul, se eu não me engano, é do Japão, as portas são feitas na França, então você tem cada partezinha feita numa parte do planeta. Isso caracteriza a desterritorialização da produção. A empresa é dos Estados Unidos, mas ela produz em outras partes do planeta, porque fica mais barato. Depois essas peças chegam e lá nos Estados Unidos é montada, ou então às vezes é montada em outro planeta. Isso acontece muito com eletrodomésticos. Por exemplo, no norte do México existem as maquiladoras, que montam os equipamentos eletrodomésticos para serem vendidos no mundo inteiro. Aqui no Brasil, para serem vendidos aqui no nosso país, a Zona Franca de Manaus, lá na região norte, ela monta os equipamentos eletrônicos da Sony, da Samsung, e eletrodomésticos também, para serem vendidos aqui no Brasil. Os equipamentos chegam do mundo inteiro lá e ali é montado. Na China é montado o iPhone, que a gente conhece bem hoje em dia. Então os equipamentos chegam lá na China e são montados. Isso é a produção desterritorializada. Ela perde o seu território, não é mais lá no país sede da empresa, é global. Então a globalização e essa intensa integração entre os países facilitou isso. E agora aqui, a parte mais importante são as críticas ao fenômeno da globalização. Fiquem muito ligados, porque às vezes as questões do Enem e de outros vestibulares apresentam assim, essa face bem crítica desse processo. Então, a crítica primeira mostrada é o déficit democrático, porque algumas organizações internacionais elas acabam influenciando muito
as políticas de alguns países. Por exemplo, o FMI, Fundo Monetário Internacional, fornece empréstimos aos países, principalmente em desenvolvimento, mais pobres, para eles se desenvolverem. Ela acaba exigindo algumas políticas de corte de salários, corte de aposentadorias, que são políticas que os governos às vezes não querem adotar porque são impopulares, mas eles precisam adotar. A Argentina, ano retrasado, precisou tomar com o governo Macri, porque ele pediu um empréstimo ao FMI. O Brasil, nos anos 60 e 70, pediu muitos empréstimos ao FMI e precisou adotar essas medidas. Então, há uma influência, uma interferência de um organismo internacional, como a reunião dos bancos mais ricos do mundo, interferindo na política de alguns países. A flexibilização de leis trabalhistas. Vivemos nos últimos anos aqui no Brasil. Muitos países do Sudeste Asiático já viveram isso no início dos anos 2000, onde grandes corporações globais influenciam grupos políticos, às vezes pagam esses grupos para aprovar leis que tiram alguns direitos trabalhistas, férias, 13º, coisas que são muito custosas para as indústrias, para as empresas. Eles influenciam esses países a tirar esses direitos para que eles possam produzir nesses países e ter mais lucros. Óbvio que o ponto positivo existe, né? Geração de empregos e renda, porém, às vezes é um emprego precário, né? Concentração de capitais, obviamente, nesse mapinha aí ao lado, do outro lado, sempre me embolo, nesse mapinha aí, nesse planisfério global, não sei se está dando para ver, mas se você conseguir dar um zoom, você vai ver que as estrelinhas estão nos países mais ricos, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão e ultimamente a China. É onde estão as sedes das maiores empresas do globo. Então elas estão concentradas nesses países onde os lucros estão concentrados. São os países mais ricos. Então hoje esses países concentram essas atividades. Obviamente que nos últimos anos um novo grupo de países vem surgindo, liderados pela China, os países emergentes. China, Rússia, África do Sul, Brasil, são os novos emergentes que têm surgido aí com a produção global elevadíssima. Óbvio que existem outros emergentes, Coreia do Sul, Argentina, México, mas esses questionam o poder desses países mais ricos. E é importante a gente fazer a relação com a realidade que estamos vivendo, por exemplo, das vacinas. As grandes produtoras de vacinas são dos Estados Unidos, a Pfizer, a Universidade de Oxford no Reino Unido, mas nós temos a Sinovac da China, nós temos o Instituto Serum na Índia, são institutos dentro dos países emergentes que produzem vacinas, que também precisa de uma produção industrial, e na atual momento de pandemia a gente tem observado que esses países têm tido uma importância. Por exemplo, vacinas que vieram aqui para o Brasil, até o momento atual, até agora, 17 de março, são vacinas que estão vindo da Índia e da China, os países emergentes, né? O Brasil recusou lá, né, questões políticas aí, vacinas dos centros lá do Reino Unido, e da Pfizer no caso, né? Mas a gente está recebendo dos países emergentes essas vacinas. Então isso mostra que esse processo da globalização também gerou esses novos poderes econômicos, mas a concentração de capital ainda é dos países mais ricos, e aí é uma crítica. Beleza? Temos também uma crítica que é da homogeneização cultural, o Milton Santos fala muito disso. Essa é aquela crítica que fica ali na notinha de rodapé. Eu nem coloquei no mapa conceitual. Pode ser que caia no Enem? Tem caído. Essa crítica ela vai mostrar pra gente que a cultura global, existe uma cultura global dos países mais ricos, porque eles têm uma indústria cultural muito forte, então eles exportam essa cultura e acabam influenciando e às vezes minando as culturas de outros países. Então essa crítica da homogeneização cultural ela é muito presente no livro Por uma Outra Globalização, de Milton Santos, onde lá ele fala também, ele vem propor uma nova globalização com a valorização das diversas culturas do globo, da cultura inca, da cultura dos nativos da África, dos nativos brasileiros, porque todas têm como contribuir para essa nova globalização que ele vem propor, todos os pontos positivos dessa nova globalização. Beleza, galera? Ó, tamo junto, deixa o seu like aí no vídeo, compartilha e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E eu vou postar um link para vocês baixarem esse mapinha conceitual sobre globalização. Beleza? Tchau, tchau, pessoal!